Hoje a gente vai falar sobre um assunto sério: camisinhas. Blá blá blá, já começaram a reclamar, né? Ah, mas que assunto mais juvenil. Só que acontece que muita gente faltou a aula de educação sexual no ensino fundamental. A maior prova disso foi o dia que eu perguntei no Twitter se todo mundo sabia que não deveria guardar a camisinha dentro da carteira, e muita gente me respondeu perguntando por quê. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para esclarecer para vocês algumas dúvidas sobre camisinha e ajudar vocês a prevenir de terem um filho ou pegar uma DST qualquer. Eu nem preciso de dizer que vocês precisam de usar camisinha em toda e qualquer relação sexual, né? Porque se até isso eu tiver que dizer, eu vou ter que chamar vocês de retardados também, porque pô... E a segunda coisa mais importante, além de usar a camisinha, é checar a data de validade dela, sendo no ato da compra e também na hora de usar. Porque às vezes você tá com aquela camisinha guardada na gaveta e esquece que ela venceu, aí... Outra coisa que muita gente não sabe: não se deve guardar camisinha em carteira, independente de ser carteira de homem ou carteira de mulher, principalmente nas de homens. Porque você guarda a camisinha e coloca a carteira no bolso e além da camisinha esquentar, rola um atrito da camisinha com o couro da carteira e vai desgastando a camisinha. Na hora que você vai usar, a camisinha já está furada, rasgada, daí já não vale mais. A mesma regra vale para porta-luva de carro. Esquenta do mesmo jeito, gente. Ela perde a lubrificação da camisinha. Falando em camisinha em bolsa de mulher, mulheres, não é vergonha nenhuma carregar a camisinha dentro da bolsa. É obrigatório. Vai chegar uma hora que o cara não vai ter ou vai usar a desculpa de que não tem para não ter que usar a camisinha e você vai estar preparada. Outra coisa que é muito engraçada são os caras que vão na farmácia e compram camisinha extra G só para se mostrar para os vendedores. Gente, qual que é a intenção de mostrar para o vendedor que você tem um pinto grande, sendo que você não tem? Eu tô falando dos caras que não têm o pinto necessário para usar camisinha extra G e vai lá e compra mesmo assim, só para aparecer. Isso é errado, gente. A camisinha vai ficar muito maior do que seu pênis e vai rasgar, vai dar um problema muito maior para você do que você comprar a camisinha do tamanho certo. Usar duas camisinhas ao mesmo tempo. Acho que esse mito já foi quebrado, né, gente? Mas eu vou repetir porque sempre pode ter um que não sabe. Usar duas camisinhas é muito pior para você. É a mesma coisa de você não estar usando camisinha, porque elas entram em atrito uma com a outra e rasga, gente. Sempre rasga. Não tenta fazer isso, não tem justificativa. Usa uma só. Outra coisa importante: trocar a camisinha na hora que troca o sexo. Por exemplo, se você está fazendo sexo anal, é importante que você troque a camisinha para fazer o sexo vaginal ou o sexo oral. Você não deve usar a mesma camisinha, porque as bactérias de certos lugares não devem ir para os outros certos lugares, entendeu? Falando em sexo oral, camisinha é muito importante no sexo oral. As DSTs, a maioria delas, também são transmitidas pela boca. Então, gente, não tem por que não usar. Eu sei que tem muita gente que fala que não tem graça chupar bala com a embalagem, mas é melhor não chupar a bala, então. A embalagem da camisinha já foi feita para você abrir ela com a mão. Não tem essa de usar os dentes, e mulher tem que ter cuidado com unha e anel também, porque na hora de abrir, a camisinha já pode rasgar ou furar naquele momento. Então, na hora que você vai usar, ela já não presta para nada. A maioria das pessoas tem essa mania feia de abrir camisinha com os dentes, né? Daí você pensa, você tá lá no bem bom, tem uma camisinha só, vai abrir ela com o dente e ela rasga. Foda, né? Então é melhor abrir com a mão mesmo. E eu não preciso nem te falar que você não deve usar a mesma camisinha duas vezes, né? Pelo amor de Deus. Estava gravando? Vamos aproveitar que a gente está falando desses assuntos mesmo e vamos falar um pouco sobre anticoncepcional. Muitas mulheres não usam anticoncepcional só para prevenir gravidez. Algumas delas usam porque tem problema nos ovários ou para regular a menstruação, esse tipo de coisa. Independente dos casos, essas coisas básicas que eu vou dizer agora são importantes para que o anticoncepcional não perca o seu objetivo, assim, o resultado dele seja total. E é importante os homens saberem também para poder instruir as namoradas, irmãs e etc. Por exemplo, tem anticoncepcionais que vêm com 2 ou 3 tipos de comprimido.
Por exemplo, o Gracial, que é o que eu uso, ele vem com 10 comprimidos que são de um hormônio diferente dos outros. E por isso ele vem na ordem certa para ser tomado. Todos os anticoncepcionais vêm com os números 1, 2, 3, 4, 5, que contam os dias. Eu já vi mulheres tomando anticoncepcional, pegando o comprimido que quer e toma. Isso não é certo, gente. Os comprimidos são feitos para você tomar na ordem. Já está escrito os números seguidos ali, é para você seguir, não é à toa, não. Suas vacilona. Outra coisa, se a mulher toma um anticoncepcional e logo depois vomita, ela precisa de tomar outra pílula, porque essa já não tem efeito mais, ela saiu no vomitado. Então que fique claro, gente, se vomitou, toma outra pílula. Outra coisa também, os anticoncepcionais, agindo com alguns antibióticos, eles perdem um pouco da força. Então, é bom você consultar um farmacêutico ou médico antes de tomar antibiótico junto com o anticoncepcional, porque o risco do anticoncepcional não fazer o efeito todo é muito grande. Como eu já disse, os anticoncepcionais são feitos de hormônios, estrogênio, progesterona, depende do tipo de anticoncepcional. E esses hormônios, eles sofrem alterações muito fácil. Então, por exemplo, se ele fica exposto à umidade, ou à luz muito forte, a calor, ele perde o efeito, até 50% do efeito. Por exemplo, se ele ficar exposto ao sol todo santo dia, ou se ele ficar na cozinha perto de micro-ondas ou fogão, ele vai perder o efeito. Eu sei disso porque eu passei por uma situação parecida e a médica que me contou, porque senão eu não saberia também. Outra coisa muito importante sobre anticoncepcional é que anticoncepcional não é pílula do dia seguinte. Não adianta você transar hoje e querer começar a tomar um anticoncepcional amanhã, porque ele não vai fazer efeito. Um anticoncepcional, para fazer efeito, você precisa de, no mínimo, de estar tomando ele no mínimo por 10 dias. E daí por diante. Falando em pílula do dia seguinte, essas pílulas são aconselhadas para serem tomadas só em casos de extrema emergência. Se a pessoa toma essas pílulas muitas vezes ao ano, ou muitas vezes ao mês, ela corre o risco de ficar estéril ou de ter problemas na gravidez futura. Então, gente, vamos usar a camisinha, né? Para não ter que usar a pílula, porque a pílula é uma coisa de extrema emergência. É isso aí, espero que as informações tenham sido úteis para todos vocês e que vocês façam bom uso das camisinhas e anticoncepcionais.